Boa tarde, alunos do nono ano. Hoje é a nossa quarta aula de redação. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ver um novo conteúdo que é notícia. Eu acho que não estou lembrada, mas eu acho que esse conteúdo nós vimos ele no ano passado, notícia. E aí nós vamos começar aqui falando o que é notícia, né? Vamos começar pelo conceito do que é notícia. Notícia é um gênero textual, jornalístico, a gente sabe que a notícia ela faz parte desse campo jornalístico, e não literário, que está presente em nosso dia a dia. A notícia está no nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto que ele é informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação, que são os meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, entre outros. Então, a notícia, ele é um gênero textual jornalístico, não literário, que tem o objetivo de informar. A gente encontra esse gênero textual onde? Nos jornais, revistas, que a gente já sabe. E ele tem que tratar de temas atuais, ou de um acontecimento real. Eu não posso inventar, tá? Eu não posso inventar um texto, algo fictício aqui. Tem que ser algo real, tem que ser algo atual. Por esse motivo, as notícias elas possuem um teor informativo. Porque se eu vou informar alguém, eu tenho que informar de algo que seja verdadeiro, informações verdadeiras, informações reais. Então, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos, né? Porque eu posso descrever os fatos, como eles ocorreram ou como ele ocorreu. E narrativos, eu posso narrar. A notícia aqui ela pode ser descritiva ou narrativa, por quê? Narrativa eu vou ter personagem, eu vou ter espaço, eu vou ter um tempo, eu vou ter todos os elementos de um texto narrativo na notícia. E ao mesmo tempo, apresentando, portanto, o tempo, o espaço e os personagens envolvidos. Então, a notícia ela pode ser descritiva, simplesmente eu posso só descrever os fatos, ou eu posso narrar a história. Narrar é contar a história desde o início até o final. E quais são as características de uma notícia? A notícia, como eu já disse, ela tem um cunho informativo, ela vai informar. É um texto descritivo ou narrativo. Textos relativamente curtos, não pode ser longo. Por que não pode ser um texto longo? Porque você só vai apresentar as informações, só o necessário, só o que aconteceu. Você não pode dar a sua opinião. Em nenhum momento você pode querer colocar lá o que você achou, né, daquele ocorrido. Você não pode se expressar dentro do texto. É apenas expor as informações. É que é até parecido com o texto que a gente viu anteriormente, que era o texto, o artigo descritivo. A notícia ela faz parte do texto descritivo. Você vai só apenas descrever. Veiculado nos meios de comunicação, já falei, né? Um texto para ser veiculado em jornais, revistas, sites. A linguagem que eu vou utilizar tem que ser uma linguagem formal, não pode ser uma linguagem informal. Por que tem que ser uma linguagem formal? Porque aqui é um texto que vai ser veiculado nos meios de comunicação para todos os públicos. Então eu tenho que utilizar uma linguagem formal, tá bom? Clara e objetiva. Clara e objetiva, já disse, não pode ser um texto pessoal, é impessoal. Então, textos com título, eu tenho que ter um título. O título, eu tenho que ter o título principal e eu tenho que ter o título auxiliar. Tá? Esse título principal ele traz a ideia central da notícia. Já o texto auxiliar é como se eu fosse tentar explicar de uma forma mais abrangente esse título principal. Textos em terceira pessoa, impessoais, justamente por ele ser um texto formal,
eu vou utilizar a terceira pessoa, de forma impessoal. Eu não posso utilizar aqui dentro a questão do eu. Jamais eu posso utilizar o eu. Porque se eu utilizar o eu, esse texto ele já não é impessoal, esse é um texto pessoal. O discurso aqui, ó, indireto. O que é o discurso indireto? Eu narrar os fatos como ele ocorreu sem trazer a fala dos personagens para dentro da notícia. Não posso trazer a fala dos personagens para dentro da notícia. Se eu trouxer alguma fala do personagem para dentro da notícia, aí já não é uma notícia, já vai ser uma espécie de reportagens. A gente vai até ver isso mais à frente. Hoje não, numa outra aula. Qual é a diferença de uma notícia para uma reportagem? Então, o texto é não assinado pelo autor. Eu não posso assinar esse texto. Por que eu não posso? Porque é um texto impessoal, por isso que eu não posso assinar ele. Se eu assinasse, era notícia? Não, não era notícia. Seria o quê? Reportagem. Fatos, já diz, fatos reais, fatos atuais e fatos que tem que ser do cotidiano. E aí nós vamos ver a estrutura da notícia, como é que eu faço uma notícia, como é a estrutura de uma notícia. Já disse lá nas características que um dos primeiros elementos é o título. Pode passar ali. Ó, o título é um dos primeiros elementos da estrutura da notícia. Eu tenho que criar um título, que é o título principal, e eu tenho que ter o subtítulo, que é chamado de título auxiliar. Esse título principal aqui, eu chamo ele de manchete, tá bom? A manchete é o título principal. O subtítulo, que a gente chama de subtítulo, é o título auxiliar. Então, a notícia ela é formada por dois títulos, ou seja, tem o principal e tem também o que é chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado. Então, tem gente que quando vai produzir uma notícia, ela prefere primeiro produzir o texto. Quando o texto está pronto, é que ela vai tirar a manchete. Já tem gente que não, ela já inicia com a manchete, ela cria a manchete e aí produz o texto em cima daquela manchete. Vai da pessoa, né? Qual é a forma mais fácil. Então, essa manchete aqui, tá? Ela sintetiza o tema que será abordado. E outro um pouco maior. O pouco maior, né, que é o título maior, esse título auxiliar, o entendimento do título principal. Ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Aqui no título auxiliar ele é mais amplo, ele é mais abrangente. Ele vai tirar tipo um recorte lá do corpo do texto e coloca abaixo da manchete. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho Olimpíadas Rio 2016. Aqui é o quê? A manchete, que é chamada também de título. Então, aqui é o título principal. Você observa que ela é curtinha, né? Essa manchete ela é bem curtinha. Já o título auxiliar, que é o subtítulo, ele é mais amplo. Ó, Jogos Olímpicos, ele já descreve Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. Aqui a gente falou só de Olimpíadas. Aqui ele já foi de uma forma mais abrangente. E nós vamos para o lead. O que é o lead? O lead, ele corresponde, o primeiro parágrafo da notícia, é a parte mais importante da notícia, é o lead. Por quê? Porque nesse parágrafo vai ter todas as informações do corpo do texto. Ou, se não tiver todas as informações, tem que ter pelo menos 4 informações dessas. Então, na linguagem analítica, o lead ele corresponde à introdução da notícia, que é o primeiro parágrafo, eu chamo de lead. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas. Ou seja, gente, aqui no primeiro parágrafo da notícia, que é o lead, tem que ter essas perguntinhas aqui, ó, tipo, o que foi que aconteceu? Referente ao assunto. O que? Né? Quando falar o que, está perguntando o que aconteceu. Quem? Ó, quem são os envolvidos? Quem faz parte dessa notícia? Quem? Quando? Quando foi que se passou essa notícia? Onde foi? Onde foi que ocorreu o fato? Como
foi que isso aconteceu? E por que aconteceu? Então, essas 6 perguntinhas aqui, elas têm que estar no primeiro parágrafo da notícia, tá? Porque aqui é onde vai estar todas as informações que o leitor precisa saber. Então, tal que tem que ter essas informações, porque quando o leitor ele lê a notícia, a primeira coisa que ele faz, ele lê o parágrafo introdutório. O parágrafo introdutório, ele já traz tudo que o leitor precisa saber, ele só lê o corpo da notícia se ele quiser. Porque no corpo da notícia vai estar só, de forma mais detalhada, esses recursos aqui, esses elementos. Então, a parte mais importante da notícia é o lead. Aí aqui eu tenho o exemplo, né? Um exemplo de lead, né? Que é o parágrafo introdutório. Observe, o Rio de Janeiro. Gente, isso aqui é o quê? Onde, né? Onde ocorreu. Onde? Ó, o Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Aqui é o quê? Quando, né? Quando foi que isso aconteceu? E aqui, ó, sede dos Jogos Olímpicos, eu posso dizer o quê? O que aconteceu? Então, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Aqui ele já traz quem, né? É o quem aqui. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto. Aqui também entra lá no quando. Paralímpicos, que contempla os atletas. Os atletas aqui entram no quem? Com necessidades especiais. Acontecerão de 17 a 18 de setembro. Aqui eu tenho o quê? 4 elementos. Observe, eu posso não ter os 6 elementos, mas eu tenho que ter 3, 4 elementos do lead, tem que estar aqui no primeiro parágrafo. Se você procurar, você vai encontrar esses elementos. Tá bom? Aqui é apenas um exemplo para vocês saberem localizar esses recursos. E o corpo da notícia? O corpo da notícia é onde vocês vão detalhar, tá, esses elementos que fazem parte do lead. Você já vai escrever, vai detalhar. Aí, ó, segunda página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, 5 e 21 de agosto, em 4 regiões da cidade maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. Então aqui já está detalhando as informações, o corpo do texto é para detalhar as informações. O parágrafo introdutório é a apresentação. Aí continuando, as modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, que é o golfe e o rugby. Já os Jogos Paralímpicos, observe que a lei falou dos Jogos Olímpicos. Aqui ele já vai falar dos Jogos Paralímpicos. É só detalhar, aqui ele está detalhando, vamos aqui. Destinados para atletas com necessidades especiais, ó, os Paralímpicos, acontecerão durante 11 dias, de 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade, né, Copacabana, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de 2 novas modalidades, a canoagem e o triatlo. Observe que até que são informações. A pessoa não pode participar do texto, porque o texto é impessoal. E aí termina aqui o nosso texto, é um texto curto, é um texto simples, fácil de ser entendido também. E aí vocês vão fazer a atividade no livro, da página 38 a
41. Tá bom? O nosso assunto de hoje é esse. Desde já agradeço, né, a compreensão de vocês e até uma próxima aula.